Bom, no CT seguinte saiu o Gustavo. Eu não sei se eu ter colocado o Gustavo e Cérvulo um pouco um contra o outro motivou o Cérvulo a flipar, mas essa flipagem era uma coisa que eu meio que antevia assim que poderia acontecer e eu só precisava garantir de qualquer forma que não vinha em mim. Então tinha saído o Juan, que era uma ameaça pra mim, tinha saído o Gustavo, que era tipo um número super fiel meu, mas eu sabia que iam tentar quebrar a nossa dupla em algum momento, então eu precisava garantir que quando quebrassem não viriam em mim e garantir. Eu recebi o martelo do Gustavo como legacy. E aí eu liguei pro Dudinha pra gente fazer um F2. Contei do meu martelo pro Dudinha, até pra testar se ele espalharia ou não. Depois eu descobri que espalhou. É, E aí eu comecei a analisar bem de como estava o cenário no F6. Naquele momento, analisando o cronograma, eu comecei a abandonar a ideia de que seria um F2 e acreditar que seria um F3, porque eu iludido, não achava que iria ter um triple boot no final, mas eu me preparei para todos os cenários, todas as hipóteses. Então eu vi assim, tava de um lado Leandro e VD como nomes fortes e que eu ajudava a criar, eu ajudava a falar o quanto eles eram fortes e etc. Acho que aqui do outro tava Dudin e Rabone, que talvez tinham sido as pessoas que foram mais enganadas até agora e tal, então talvez eram mais fáceis de disputar a final sem desmerecer. E no meio tava eu e Cérvulo nessa posição central. Então eu e Cérvulo a gente estava ocupando o mesmo espaço. E eu achava isso perigoso, porque eu combinei com o Cérvulo de tirar VD, mas eu penso, tá, se sair VD agora no F6 e sair Leandro no F5, eu tô num F4 que eu tô encurralado, tipo, eu sabia que Cérvulo tava mais próximo de Dudin e do Rabone do que de mim. Então eu ia chegar num F4 que eu tava encurralado. Eu não podia, eu nunca queria depender dos outros quererem me levar. Eu queria fazer que os outros precisassem me levar. Que eu fosse a única opção deles. Porque eu não sou bom, todo mundo sabe, tipo, no tempo que eu esconder, eu não sou bom em prova. Então, eu tinha que chegar em situações favoráveis pra mim que eu que as pessoas me quisessem longe. E eu acho que eu consegui me posicionar muito bem durante o jogo inteiro, tanto é que eu tive zero votos. Eu não tive zero votos no jogo porque me consideravam um GOAT, e sim porque eu tinha portas abertas com todo mundo. Eu tinha portas abertas com quem eu estava trabalhando na maioria, eu tinha portas abertas quando eu estava na minoria, eu tinha portas abertas com a maioria. Tipo, toda hora eu conversava com todo mundo, passava informações para as pessoas essenciais e elas sentiam que podiam contar comigo, por isso que eu cheguei sem votos. Então eu via eu e Cérvulo ocupando esse mesmo spot no F6, o que me preocupava. E por mais que me preocupasse também em chegar no F5 com o VD e com o Leandro, eu precisava que Dudin e Rabone sentissem, tipo, precisassem me levar. Tipo, que eles não tivessem outra opção a não ser ir comigo junto para a final, que era a minha final ideal. Então eu combinei com o Cérvulo que VD sairia, que eu estaria junto com ele. Ele me falou que Rabone estava defendendo o VD a qualquer custo, que Rabone não iria no VD e que por isso ele iria fazer o move pelas costas do Rabone. Ok. E nisso o Leandro tava assim com uma sede de vingança, tipo, como o Gustavo tinha saído, ele e o Cérvulo tinha flipado, ele queria tirar Cérvulo a qualquer custo. E aí é o que eu queria questionar pra vocês assim. Eu acho que a partir desse do F6 em diante, eu acho que o Leandro fez todos os moves que favoreciam o meu jogo e não o dele. Porque pensa só, no lugar do Leandro, pra ele é realmente bom tirar o Cérvulo
ou pra ele era bom tirar Rabone e tirar Dudinha? O Leandro tinha que tirar as pessoas que os outros queriam disputar o final, que eu poderia querer disputar a final, que Cérvulo poderia querer disputar a final. O Leandro tinha que se colocar como a única opção das pessoas disputarem a final. Só que não, ele tava. Eu acho que ele deixou a impulsividade tomar ele e ele queria tirar Cérvulo, que era bom pro meu jogo. Então eu combinei com. Enquanto eu combinava com o Cérvulo que sairia VD e Cérvulo acreditava que Leandro estaria no plano, eu combinei com o Leandro de tirar Cérvulo. E aí pedi pro Leandro conversar com o VD sobre isso, porque caso o VD não acreditasse, ou achasse que a gente estava tentando manipular ele, pelo menos explodiria na cara do Leandro e não explodiria na minha. Só que aí Leandro queria falar pro VD, inclusive, que Rabone ia no VD. Aí eu falei, eu acho que não vai ser muito crível, porque aí sim corre o risco do VD desconfiar da gente. E eu acho mais fácil falar pro VD que vai ser um 3-2-1. Eu ainda não queria revelar do meu martelo pro VD. Aliás, eu não queria que o Leandro revelasse do meu martelo pro VD. E eu falei, se a gente revela pro VD que vai ser um 3-2-1, aí sim pode dar a confiança do VD vir com a gente. Aí tá aqui os áudios em que o 3-2-1 foi combinado. Não, ele pode pensar que Rabone tá mesmo com ele e que Cérvulo e Dudinha iria puxar nós dois. Então, na verdade, tipo, Cérvulo e Dudinha iriam votar nele, eu vocei ele no Cérvulo, e aí ele sozinho, e aí Rabone sozinho votaria em um de nós dois, por exemplo. Entendeu? Entendi. Então a gente tem que falar com o VD que a gente sabe que o Rabone quer votar em um de nós, por causa que ontem eu tinha falado pro VD que ele e Cérvulo queriam tirar VD, entendeu? Antes, naquele blind, quando o Juan saiu. Mas agora o Rabone já não quer mais, né? É isso que fode. Mas aí a gente então vira e fala pro VD que, tipo, pra votação ser 3-2-1. Esse que é o que a gente tem que falar pro VD. E aí foi isso que aconteceu. O Leandro falou do plano com o VD. E ao mesmo tempo, eu falei do plano com o Cérvulo. Porque qual é a melhor forma do Cérvulo ter certeza que eu tô com ele e deles não criarem nada louco? Sou eu revelando pro Cérvulo o plano de tirar ele. Então eu contei pro Cérvulo, contei pro Dudinha que o Leandro tava com esse plano. Contei que o Leandro tinha inventado 3-2-1, porque aí na próxima rodada a gente a gente tinha ainda mais alvo pro Leandro, porque eu queria o Leandro saindo eventualmente. É, E em vez de falar que foi uma criação coletiva, eu jogava no do Leandro e falava pra eles, não, mas lógico que eu não vou seguir com ele, porque seria dar o prêmio pra ele, não sei o quê. Mas eu tava, tipo, super por dentro do move, tipo, vazando pro Cérvulo pra que ele se sentisse confiante. E também porque eu imaginava que VD não ia... Tipo, gente, nenhuma vez o VD tinha realmente ouvido um plano e ficado de boca calada. Então eu imaginava que VD ia contar pro Rabone, e quando o Rabone contasse pro Cérvulo do plano que existia para tirar o Cérvulo, eu queria que o Cérvulo confiasse que esse plano era falso e viesse contar pra mim que o Rabone contou pra ele. Então, Leandro não ficou sabendo que eu vazei pro Cérvulo todo o plano até então, naquele momento. E isso aconteceu. VD foi, contou o plano pro Rabone. Rabone foi, contou o plano pro Cérvulo. E o Cérvulo veio me dizer, olha, Rabone já tá sabendo do plano. E Rabone ainda disse que não vai votar no VD para não se queimar com ele no júri. Tipo, o Cérvulo ajudou a combinar comigo o 3-2-1 também.
O Rabone vai votar no Leandro, e aí o Cérvulo achava que nós três íamos votar no VD, e que VD e Leandro iam votar nele. E aí eu aproveitei isso. Ai, meu pé agora, acho que deu uma cãibra. E aí eu aproveitei isso pra quebrar de vez a relação de VD e Rabone. Porque aí eu falei pro VD: VD, você contou o plano pro Rabone? E aí mostrei o print em que o Cérvulo me contava de que o Cérvulo me contava que o VD, que o Rabone não iria votar no VD para manter o VD a favor dele no júri. E aí o VD falou: porque eu sou trouxa de confiar no Rabone de novo, não sei o quê. Então eu sabia que mais uma vez a gente ia tirar Cérvulo e não corria risco de VD se unir com Rabone e com Dudinha, porque o lado de lá estava quebrado. E aí nisso eu contei do meu martelo pro VD. Eu não queria que o Leandro tivesse contado antes, porque eu queria esperar o momento certo para eu contar, e também pro VD sentir segurança de que o plano ia dar certo de qualquer jeito, mesmo que Rabone votasse nele. E aí quando eu contei do martelo pro VD, o VD me falou: ah, então, Coleto, agora você é meu F2, porque você é a única pessoa do jogo que nunca mentiu pra mim. E eu realmente eu tinha essa estratégia, assim, tipo, eu não ia ficar enganando o VD, a não ser que fosse pra tirar ele. Porque se antes o VD não fazia parte dos meus planos, eu não ia correr o risco dele me expor ou de ficar enganando à toa só por enganar. O único momento que eu realmente tipo, enganei o VD e menti mesmo pra ele foi no CT seguinte que ele foi eliminado. E aí foi isso. Cérvulo saiu com o 3-2-1. E no CT seguinte era muito simples, assim. A gente tinha plano de. Logo depois que o Cérvulo saiu, eu, Rabone e Dudinha, a gente queria chegar na final juntos, se fosse final de 3. E para isso a gente tinha combinado de tirar VD primeiro, porque VD é mais forte em prova. E até porque eu estava considerando um cenário de ser final de 2, então eu ainda poderia precisar do Leandro. Eu estava considerando 3 cenários na minha cabeça, na verdade. CF3, que aí era muito fácil, corta VD, corta Leandro, eu chego na final com o Dudin Rabone. Final de 2, que foi o que aconteceu, eu vou falar de todos os meus processos de decisão. E eu estava considerando também a possibilidade de ser da nova regra de Survivor, que é quando o vencedor do F4 leva um outro para final automaticamente, e aí os outros dois têm que disputar a prova de fogo. E aí nisso eu já tinha. Eu imaginava que o mais provável era que Rabone vencesse a prova, porque ele era o maior Challenge Beast da temporada. E aí eu tentaria de todo jeito, não sei se daria certo ou não, mas seria uma tentativa de convencer Rabone dele enfrentar o Leandro, dele abrir mão e fazer o que Dominic teve a oportunidade de fazer e não fez, que seria um jeito de Rabone garantir que Leandro estaria fora da final e ele chegaria com moral comigo e com Dudinha. Mas enfim, só estou divagando sobre todas as possibilidades que me passaram pela cabeça e eu achava que estava preparado para cada uma delas. No F5 era prova de vídeo. Eu estava conversando com o Rabone o tempo inteiro para saber o tempo dele e ficava passando para ele os tempos que o VD estava fazendo, porque eu precisava que Rabone vencesse e eu sabia que Rabone estava muito na frente. Rabone estava muito bem nessa prova. Vai cortar, já continuo.